AstraZeneca negocia a fusão de 400 bilhões de dólares com Bristol Myers Squibb. Vamos lá para a matéria. De olho na segunda notícia. Desce lá para o texto, por gentileza. Vou dar um zuzinho pra você, meu querido. Tá me chamando de cego? Exatamente. Vamos lá. Vou esperar o zoomzinho também, que não veio ainda. Aqui. Show. Vamos lá então, pessoal. A farmacêutica britânica AstraZeneca British negocia uma possível fusão com o americano Bristol Myers Squibb, a BMS, em uma operação avaliada em cerca de 400 bilhões de dólares, que dá em torno de 2 trilhões de reais. É bem pouca coisa, tá? Se concretizado, o negócio dará origem à quarta maior farmacêutica do mundo em valor de mercado, consolidando uma gigante global com forte presença em oncologia. As informações são do Financial Times. As conversas vêm sendo conduzidas nos últimos meses e, segundo as fontes próximas às negociações, um acordo pode ser anunciado em breve, embora ainda exista a possibilidade das tratativas serem adiadas ou talvez não avancem. Atualmente, a AstraZeneca está avaliada em aproximadamente 264 bilhões de dólares, que dá em torno de 1,3 trilhão de reais, enquanto a BMS possui o valor de mercado próximo a 133 bilhões de dólares, em torno de 674 bilhões de reais. Após a divulgação da notícia, as ações da AstraZeneca chegaram a cair cerca de 7% em Londres, enquanto os papéis da BMS avançam mais de 6% no pré-mercado em Nova York. Uma eventual fusão fortaleceria a presença da AstraZeneca nos Estados Unidos, que é o mercado responsável por quase metade da sua receita, e ampliaria sua liderança em terapias oncológicas. A operação também ocorre em um momento em que a companhia busca atingir 80 bilhões de dólares em receita até 2030, frente aos 58,7 bilhões de dólares registrados em 2025. Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, que liderou a rejeição da oferta de aquisição da Pfizer em 2014, voltaria a conduzir uma das maiores transações da história da indústria farmacêutica. A companhia também vem ampliando seu pipeline por meio de acordos de licenciamento, principalmente na China. Do lado da BMS, a fusão representaria uma alternativa para enfrentar a perda de receitas provocada pelo vencimento de patentes de medicamentos estratégicos e impulsionar o crescimento após a aquisição da Celgene. Celgene, falei correto? Em 2019. Pode ser que sim. Vamos pressupor Pode ser que não. Considerando abaixo das expectativas por parte do mercado. E apesar do potencial estratégico, especialistas avaliam que a operação deverá enfrentar intenso escrutínio regulatório, especialmente por causa da forte sobreposição entre portfólios de oncologia das duas empresas. Medicamentos como Imfinzi, da AstraZeneca, e Opdivo, da BMS, competem em importantes indicações para câncer de pulmão, por exemplo, o que pode gerar questionamentos das autoridades antitrust. Se aprovada, a transação entrará para a lista das maiores fusões já realizadas no setor farmacêutico e poderá redesenhar o cenário competitivo global da indústria. Que acordinho de centavos, né? Eu acho que você falou tanto número que eu fiquei até perdido. Mas eu acho que é Celgene. Celgene. De células. Celgene. Parabéns. Agora você superou. Eu acho que o Faria Limer agora é ali. Você superou. O cara que vai pro beach tênis é ali agora. É o beach, né, meu? Agora, se superou. Que orgulho de você. Que depois orgulho. Do Hyrox. Vocês estão voando demais. O menino tá indo bem. Vamos lá, senhor Paulo, o que você tem para dizer para quem nos assiste? Muito difícil acontecer essa fusão. Muito difícil. Obviamente que Vamos para a próxima notícia, então. Não vai. Você tem que entender por quê, lindo. Tô brincando. É muito difícil. Lógico que eu não estou aqui sendo profeta. Obviamente que pode ser que ela aconteça. Mas ela tem muitos elementos para não acontecer. E quando a gente traz notícias como essas e avalia, acho que qual que é o lance para o empresário de farmácia, principalmente independente? É porque, às vezes, por que a gente sobe o sarrafo e traz discussões como essa? Para tirar o cara, o empresário, exatamente daquele dia de olhar só para o operacional. Isso é uma discussão estratégica.
vai impactar no varejo farmacêutico brasileiro? Lá, óbvio que isso aqui o impacto é zero, pelo menos agora. Se a fusão acontecer ainda, leva muito tempo para impactar. Mas o que é o lance aqui? É entender como o jogo de estratégia em mercados funciona. É porque a gente, quando vai falar em termos de estratégia, principalmente no varejo independente, com empresários do varejo independente, é muito natural que se puxe o tema sempre para o operacional. Sim. Isso não é ruim. É uma característica. É uma característica. Isso deve existir. Não estou dizendo que não deve. Mas existe um atributo do empresário que é o pensamento estratégico que só cabe a ele e mais ninguém. O balconista não vai fazer, o farmacêutico não vai fazer, o contas a pagar não vai fazer, o contas a receber não vai fazer. E é necessário um mínimo de repertório para você poder ter pensamentos claros e tomadas de decisão assertiva. Senão você toma todas as decisões com viés. Então, quando a gente olha para essa notícia, aqui não é relevante de fato se ela vai fechar ou não vai fechar, até porque eu acho muito difícil, dado o contexto envolvendo toda essa negociação. Mas é entender para que as duas empresas estão sentando na mesa para negociar. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você entende isso, o episódio ele acaba revelando muita coisa para a gente de como é que funcionam os bastidores de uma negociação corporativa. Desse Então, porte. desse porte. Então aqui, primeiro a gente está diante de duas empresas que é preciso entender que estão em momentos completamente diferentes. Primeiro que a AstraZeneca é uma empresa britânica e a sede dela é em Cambridge, na Inglaterra. Né? Ela faturou 58,7 bilhões de dólares em 2025. E ela tem uma meta declarada de chegar a 80 bilhões até 2030, ou seja, 2025 faturou 58 bilhões, vamos chutar, 58 bilhões, vamos tirar a vírgula, e tem uma meta de chegar a 80. Então, olha só, são 20, o objetivo 20 bilhões em 5 anos. Né? Ela tem um crescimento orgânico acima de 10% ao ano. Ela tem um pipeline sólido, muito concentrado em oncologia e doenças raras. Então, a gente pode dizer que a AstraZeneca é uma empresa que cresce bem e que, nas palavras dos próprios analistas que cobrem o setor, e a gente também viu na matéria, ela não precisa de nada, ela está mandando super bem. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Né? Agora, vamos olhar a Bristol Myers Squibb. BMS, para facilitar. Ela já é uma empresa americana que tem sede em Princeton, Nova Jersey. Né? Agora, o que acontece aqui? A BMS ela é dona de dois dos medicamentos mais vendidos do mundo. O Eliquis, que eu não sei se fala assim, aí depois o nosso tradutor, Enzo disse é Eliquis mesmo. O que é o produto? É um anticoagulante que fatura mais de 14 bilhões de dólares por ano. Né? E o Opdivo, que é um medicamento de imuno-oncologia. Né? São medicamentos para doenças raras, que tem um faturamento enorme também. E aqui começa a residir o problema da BMS. Por quê? Porque a BMS tem dois produtos que têm alta representatividade no faturamento do business dela, mas que estão para expirar a patente. Né? E isso é um problema muito sério, porque é o momento em que o medicamento blockbuster da BMS perde a exclusividade e os genéricos ou similares ou biosimilares entram, derrubam a receita e ela vai perder receita de dois produtos que são blockbusters dela. Né? O Eliquis perde a patente na Europa em 2026. Nos Estados Unidos, ela perde em 2028. A projeção do laboratório é de uma erosão, não é pequena, de 98% da receita desse produto até 2031. Então, o Opdivo, por exemplo, começa a perder exclusividade em 2028, né? E 2030. Em poucos anos, a BMS vai perder mais de 23 bilhões de dólares em receita anual de seus dois principais produtos. Então... Aqui está o produto, pessoal. Olha aí. Eliquis. É esse aqui. Então é o seguinte, por isso que a notícia ela traz assim, fusão de 400 bilhões e tal. Mas olha o tamanho do problema para resolver, para que a fusão aconteça. Por isso que eu falei para você, eu acho muito difícil. Porque são duas organizações em patamares totalmente
diferentes, em momentos diferentes, a AstraZeneca voando e a BMS com esse desafio enorme. Aham. E aí isso explica a reação do mercado no dia do anúncio, né? Que foi o seguinte, as ações da AstraZeneca, o que vocês acham? Subiu ou caiu? Caiu. 7%. Caíram. Caíram. As ações da BMS subiram ou caíram? Caíram também. Subiram. Subiram. Porque é um baita negócio para a BMS, mas não é um baita negócio para a AstraZeneca. Você acha que foi a BMS que iniciou essa conversa? Não, porque tem um certo interesse da AstraZeneca, porque o portfólio da BMS, por ela ser americana, de certa forma, ter uma penetração grande nos Estados Unidos, e a AstraZeneca tem uma penetração menor. Então ela entende que comprando a BMS, fazendo essa fusão, ela eleva a penetração dela nos Estados Unidos. E tem mais, as duas juntas se tornaria a quarta maior a corporação farmacêutica do mundo. Hoje elas estão ali entre as 10, as duas mais, somando as duas iria para 400 bilhões mais ou menos de faturamento, que colocaria elas mais ou menos entre as 4 maiores. Então tem um certo interesse estratégico, sim, da AstraZeneca. De certa forma, ela teria pontos positivos com a fusão, mas ela tem muitos outros pontos negativos que têm pesado muito na análise dos analistas, obviamente, na percepção dos acionistas e no olhar do mercado. Outro ponto muito importante é que certamente eles enfrentariam problemas de concentração de mercado em alguns produtos que teria que desfazer pelo menos de um desses produtos blockbusters. Porque são... Então, na verdade, esse potencial de 400 bi existe com os produtos que tem, mas se tiver que desfazer de algum por conta da concentração de mercado e da necessidade para fusão, esse potencial já não existe mais, entendeu? Então, olha só como uma notícia aparentemente simples dessa traz uma série de bastidores envolvendo a relação das duas empresas, e a tomada de decisão estratégica. Então, por que eu trago isso aqui? Quando você vai olhar uma decisão complexa, e a gente vai tomar decisões complexas no dia a dia, essa fusão tem pontos positivos, mas precisa pesar na balança todos os pontos negativos, porque você vai ter reguladores antitruste agindo em cima, né? E vai exigir, no caso, pela participação, a venda de um dos dois produtos campeões das duas empresas como condição para aprovar a fusão. Então, já não é mais esse mercado estabelecido. Tem uma série de questões. Então, avaliar os riscos envolvidos é tão importante quanto avaliar os potenciais envolvidos. Esse dia, um dos empresários da Eden me ligou, obviamente que não se tratava de nenhuma fusão de 400 bilhões, mas com uma decisão muito importante. Podia ser, né? Com uma decisão muito importante para tomar, Sim. que tinha algumas variáveis e tinha, obviamente, alguns riscos envolvidos. E às vezes o empresário, na ansiedade de resolver o problema, não consegue avaliar o contexto completo do cenário, não é para não tomar decisão, mas para tomar a decisão mais correta. Por isso que a Eden News traz essa proposta, a gente faz essas discussões mais profundas, mais amplas, que é dar o quê? Cenário, Enzo. Cenário. Quanto mais cenário você tem, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais capacidade de tomar decisões você tem. Então, apesar de muita gente dizer, o empresário independente não vai curtir esse conteúdo porque é muito complexo, eu tô pouco ligando. Eu tô pouco ligando. Porque de fato a gente tem que começar a provocar os empresários a pensarem de maneira mais complexa. Por quê? Porque a gente vive num mundo complexo. Pensar em estratégia, não só operacionalmente. Aí você vai pensar de maneira rasa, num ambiente complexo, você vai tomar decisão rasa. É isso aí. Verdade. Pronto. Verdade. Simples assim. E o mundo mudando de uma forma absurda, o mercado mudando de uma forma totalmente absurda, o consumidor mudando de uma forma totalmente absurda, e algumas discussões corriqueiras, banais, como sempre, envolvendo condição comercial, envolvendo coisas que não vão preparar ninguém para o futuro. Mais então, por isso que a gente se Ou propõe seja, a levar a discussão insanidade nesse esperar sentido. resultados melhores fazendo a mesma coisa que se faz há muitos anos. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Mas eu acho que o verdadeiro aprendizado aqui é isso. Totalmente. Acho que é você olhar os pontos positivos, mas não se deixar dominar pelo viés disso, olhar também os riscos envolvidos, colocar na balança e tomar decisões que ampliam o valor no futuro e Sem não dúvida. que corroam o valor da empresa. Nesse caso, me parece, via de regra, colocando tudo na balança, que a AstraZeneca sai mais perdendo do que ganhando.
Muito bom. Quem tá É isso, assistindo a gente, se pessoal. tem algum comentário, coloca aí se você concorda, se você discorda. Se você discordar também não tem problema, pode colocar. Vamos Perfeito. para a próxima Próxima notícia? matéria. Se Vamos gostar, lá. também coloque. Estou gostando do conteúdo. Interage com a Continuem gente. fazendo conteúdos como esse, porque isso engaja a gente. Gente do céu, vocês não têm Legal, noção. legal pra A caramba. gente fica... Interajam com a Motivadaço. gente. É Isso é isso muito bom. É aí, muito é isso importante a aí. participação de vocês, porque vocês estão aqui na Eden News com a gente também. Então, façam parte disso de forma prática.